doutorado e professor auxiliar 2 da Universidade de Fortaleza. Tem experiência em física e ensino de física, com ênfase em física computacional e alternativas metodológicas para o ensino de física, programa em Fortran, C e MATLAB. Atua principalmente nos seguintes temas: energia eólica, método de elementos finitos, método de Monte Carlo e ensino de física. O senhor tem 1h30. Em seguida, abriremos para as perguntas da plateia. Pedimos aos presentes que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Obrigado. Com a palavra, o professor Francisco de Assis. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou falar sem o microfone? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Vem atrás. Não. Porque pra filmar fica no Dá pra... Então... Ok, tá bom. Fica ruim de captar. Tá ligado? Tá ligado. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Pra quem eu não dei boa noite ainda. E é um prazer enorme estar aqui, né, na Jornada da Física, apresentando, né, um dos temas que eu trabalho, né? Conforme foi lido aí no pequeno resumo do meu currículo, eu sou meio perturbado e trabalho com um bocado de coisa, né? E a que eu mais gosto é ensino de física, né? Então, o objetivo dessa palestra hoje é apresentar duas coisas para vocês. Primeiro, o potencial que as novas tecnologias aplicadas ao ensino de física pode trazer para vocês como futuros professores, e também trazer um questionamento. Por que tem um potencial tão grande? Por que a gente é comprovado, né, a eficiência desses métodos? Por que a gente também não tem essa formação no ensino superior? Já que existem vários documentos oficiais que pedem, solicitam que esse conhecimento seja aplicado no ensino médio, por que a gente não aprende isso também no ensino superior? Então essa é a principal objetivo dessa palestra, né, intitulada Dificuldades na inserção das novas tecnologias no ensino de física. Aí a primeira pergunta da noite: tecnologia digital. Será que é a solução para o processo de ensino-aprendizagem? O que é que vocês acham? Utilizar as novas tecnologias em sala de aula vai resolver o problema da educação brasileira? É como eu sempre digo, né, para os meus alunos, para os meus orientandos, uma das alternativas sozinha, ela não consegue resolver o problema. Essa aqui é uma das alternativas, existem várias, né? Mas a gente tem que partir de pelo menos uma, né? Então o objetivo de apresentar isso, essa nova metodologia, é o quê? Fazer com que vocês tenham conhecimento e vejam as potencialidades dessa nova ferramenta, ok? Então, primeiro, um questionamento que a gente deve levar em consideração é o seguinte: quais são as fronteiras que a gente deve superar para efetivar o uso das novas tecnologias aplicadas ao ensino superior? Nota que eu já estou partindo no ponto mais alto, né? Já estou questionando o que é que a gente tem, quais são as barreiras que a gente tem que derrubar para inserir as novas tecnologias no ensino superior. São muitas, né? Principalmente os nossos professores, né? A formação que vem desde a pré-história, podemos dizer assim, né? E, segundo questionamento, quais são as tendências para o uso das novas tecnologias no ensino superior, né? O que é que a gente tem disponível, né? Como é que esse avanço tecnológico que vem permeando a nossa sociedade nesses últimos tempos faz com que a gente tenha novas metodologias, faz com que a gente tenha várias alternativas, né? Então, também quero apresentar a vocês essas tendências, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de passar um vídeo para vocês que vai dizer bem qual é a diferença fundamental entre tecnologia e metodologia, né? Vou passar aqui um vídeo e alterno vocês me dizem o que é que vocês acharam.
2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. O que é que importa, pessoal? A tecnologia ou a metodologia? Ao longo da história da educação brasileira, o ensino de física ele vem se realizando, em geral, mediante uma apresentação desarticulada, uma apresentação descontextualizada, cheia de leis, fórmulas, distanciadas da vida do professor e do aluno, e, portanto, desprovido de significado. Geralmente, o que é que os professores fazem? Eles concebem na sala de aula o conteúdo como um produto acabado, fruto da genialidade de grandes cientistas, e eles partem do pressuposto que o aluno não sabe nada acerca daquele conhecimento. E, além do mais, as interpretações dos alunos, o professor acha que elas são distorcidas, cabendo ao professor o quê? Apagar tais concepções, substituindo pelas ditadas por ele ou pelo livro didático. Isso faz com que os nossos alunos, isso falando da educação básica, se afastem cada vez mais das áreas, da tecnologia, e principalmente da física. Isso a gente percebe quando a gente chega num curso de licenciatura, seja no Instituto Federal, seja na estadual, seja na federal, seja em qualquer local. O número de alunos que procuram, por livre e espontânea vontade, aquele curso. A grande maioria o quê? A grande maioria tentou um outro curso e não conseguiu entrar. E não é o caso de vocês, eu tenho certeza. Então vem a pergunta. Por que a gente quer utilizar as novas tecnologias no ensino de física? Qual é o principal objetivo de se utilizar essas novas tecnologias? Posso dar várias razões, mas eu resolvi enumerar duas. Primeiro, a física é um elemento cultural importante na vida das pessoas. Exemplo, a importância de uma cultura científica mínima para você vender ou comprar um eletrodoméstico. Isso é um caso que aconteceu, que eu gosto sempre de contar, que deixa isso bem claro, a importância da física. Porque assim, o aluno do ensino médio, principalmente aqueles que não vão cursar uma carreira acadêmica, ou aqueles que vão, ingressam no ensino superior, mas ingressam em um curso que não é da área tecnológica, a física do ensino médio é o último contato que ele tem com a física.
Então vocês, futuros professores, têm que ter esse cuidado para com os nossos alunos. Né? Um dia eu fui comprar um secador de cabelo para minha esposa. Aí eu cheguei em determinada loja e solicitei à vendedora as potências, né, dos secadores para a gente fazer a comparação. Aí eu peguei um determinado secador e pedi para ela, queria saber a potência daquele secador, e ela disse que não tinha sido informado, né, não vinha informando a potência. Aí eu disse, não, isso não pode. É uma informação necessária, né, tem que ser informado. Ela, não, eu já procurei, todos os meus colegas a gente procuraram e ninguém encontrou. Aí beleza, não, traga o manual aí para me dar uma olhadinha, porque isso não pode. Aí na hora que eu peguei tinha lá 110 watts, 110 W, só tinha isso. O que a vendedora esperava encontrar? Potência igual 110 watts. Então aquele número e aquela unidade medida para aquela pessoa e para os seus colegas não significava nada. Só que aquela pessoa, para estar lá, ela tinha completado o ensino médio, ou seja, tinha passado pelo terceiro ano, ou seja, tinha visto conceitos de eletricidade. Então, notem que até para um simples caso, né, você necessita da física. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para com os nossos alunos, né? Principalmente vocês que vão dar aula no ensino básico, ou quiserem, né, tem essa possibilidade de ministrarem aula no ensino superior, formando novos professores. A gente tem que fazer com que o educando ele tenha essa cultura científica mínima, né? Ou seja, que ele possa ter esse conhecimento para que ele possa sobreviver. A gente pode dizer basicamente isso. O outro exemplo vem das expressões artísticas, né? Existem vários livros, várias canções, né, várias músicas que trazem conceitos de física implícitos. Então, por exemplo, se você pegar livros de Fernando Pessoa, ou clássicos do Dan Brown, músicas do Lulu Santos, você percebe que existe vários conceitos de física implícitos naquelas letras. Né? Só que se você não conhece física, você acha que aquilo ali está dizendo um bocado de besteira, palavras ao vento. Né? Só que não. Né? Grande parte desses livros, eles só têm, você só consegue absorver totalmente o significado se você tiver essa cultura mínima científica. Né? Então, essa é a nossa preocupação, né? Enquanto professores, enquanto alunos. A gente precisa ter essa ideia. A física, ela é importante. É importante para mim trabalhar, por exemplo. Mas ela é importante para mim ter uma vida digna. É importante para mim ter uma vida na sociedade. Né? A gente vive, né, em uma sociedade na qual a ciência e a tecnologia ela alcançou um alto grau de desenvolvimento. Hoje em dia, quem vive sem celular? Quem vive sem internet? E os nossos futuros alunos, né, os nossos alunos, eles nasceram em meio a essa revolução. Revolução que a gente chama revolução no sistema de informação e comunicação. É muito comum a gente falar que os nossos alunos do ensino médio, eles já nasceram aprendendo, já sabendo mexer em celular, mexer em computador, entrar na internet. Minha cunhada tem 7 anos e ela faz coisas incríveis, né, no celular, faz coisas incríveis no computador. Coisa que até 10 anos atrás, por exemplo, a primeira vez que eu peguei no computador eu tinha 15 anos de idade. Já hoje em dia não, é muito fácil, muito acessível. Né? Vocês, aposto que vocês em sala de aula utilizam essa tecnologia. Né? Então, já que a gente está vivendo um mundo na qual essa tecnologia está tão inserida no nosso cotidiano, por que a gente não utiliza ela no processo de ensino-aprendizagem? Então, qual é o objetivo de nós, professores? Qual é o objetivo de vocês, licenciados? Fazer com que os nossos alunos da educação básica tenham essa mínima formação científica e tecnológica. Né? Ou seja, a gente tem que preparar os indivíduos para atuarem nessa sociedade. Né? Ou seja, para que eles possam ser inseridos, né? Porque qual é o principal objetivo do ensino médio? O ensino médio, para muitos, é a etapa final da educação.
é onde finaliza a educação básica. Então, ao terminar esse processo, o indivíduo tem que ter essa formação científica e tecnológica, né? Até mesmo para assistir um telejornal ou ler um livro, ok? Então, vamos lá. Principais dificuldades da inserção das novas tecnologias. A mudança constante com que ela surge, né? Até um tempo atrás, a gente tinha a web, né? O que era a web? É o que vocês conhecem como www, né? É a World Wide Web. É a rede mundial de computadores. Ela não existe mais. O que é que existe agora? Existe a Web 2.0. Se você der uma olhadinha, né, prestar atenção no browser do seu navegador, quando você entra em algum site, principalmente esses sites mais recentes, você vai ver que agora tem um 2 lá. www.2. ponto e o endereço. Alguém já percebeu isso? O que isso significa? Isso significa mais uma revolução nos meios de comunicação, né? Principalmente na internet. Então essa é o que a gente chama da nova web, né? É a web 2.0, que ela é cheia de recursos para que vocês, como educandos ou futuros professores, possam usufruir dela da melhor maneira possível, né? Antigamente, né, o que a gente tinha? A gente tinha softwares no desktop, né? A gente precisasse de algum programa, a gente utilizava o quê? A gente tinha que baixar o programa, ou comprar, né? Eu sei que você não faz nada de pirataria. E instalar aquele programa para usar. Por exemplo, um conversor de música, né? Tem lá uma música em formato WMA e quero converter para MP3. Eu ia lá, baixava um programa que convertesse e fazia a conversão e depois podia ouvir. Hoje em dia eu preciso disso? Hoje em dia eu não preciso disso, né? Hoje em dia, os softwares eles são instalados nas nuvens. O que isso significa? A gente tá passando por um processo de modificação, onde todos os softwares que vocês precisam para a realização de atividades básicas, eles já estão instalados nas nuvens, né? Hoje em dia você vê conversor de música online, conversor de PDF online, né? Você upa o documento em Word, ele converte para PDF. Tudo isso é o quê? É a nova web, né? É a web 2.0, onde a existência do computador não é mais necessário, né? Você pode realizar as mesmas coisas que você fazia no computador simplesmente tendo acesso à rede. Então, a nova web, ela vem para isso, né? Ela vem para quê? Para que você possa ter um acesso maior a uma quantidade maior de informações sem ocupar muito espaço no seu HD, podemos dizer. Então, quais são as características dessa web 2.0? Né? Primeiro, a web ela é a plataforma, né? Ou seja, eu não preciso, né, eu posso esquecer o Windows, posso esquecer o Linux, não preciso mais ter um sistema operacional, né? Porque antigamente a gente tinha um problema. Tem programas que só funcionam no Windows, tem programas que só funcionam no Linux. A gente utilizando a web 2.0 a gente não precisa mais disso. Outra coisa, né, a gente pode criar a nossa base de dados online, né? Quem já ouviu falar no Dropbox? Todo mundo, né? A gente é quase que obrigado agora a utilizar o Dropbox. O Dropbox é o quê? É um compartilhador de arquivos. Eu não preciso mais de um pendrive, né? Eu não preciso mais de um HD. Basta criar uma conta no Dropbox que eu tenho um espaço reservado na internet para guardar minha base de dados. Outra característica fundamental da Web 2.0, o fim de lançamento dos softwares, né? Você tinha o Windows 95, né? 3 anos depois veio o Windows 98, 2 anos depois veio o Windows 2000. Né? A mesma coisa acontece com os editores de texto, né? A gente tinha o Word 2007, o Word 2010, o Word 2011. Então isso acabou. Por quê? Porque agora todos esses softwares estão aonde? Estão na própria web. Então a web ela atualiza constantemente esses softwares, fazendo com que você não necessite mais dessa preocupação em atualizar software ou comprar ou não. Outra coisa, né? Você tem modelos mais leves de programação, né? Ou seja, a forma como você realiza a confecção de um determinado material, né?
seja preparar aula, seja criar simulações, está tudo mais facilitado, né? A facilidade agora é muito grande. Você tem a possibilidade de ter um software em mais de um dispositivo, né? Características dos smartphones, dos tablets, do próprio computador, né? O Gmail você pode salvar ele em vários dispositivos. O próprio Dropbox você pode salvar ele em vários dispositivos, né? E outra coisa, né? A sua experiência ela fica cada vez mais rica, né? Por quê? Porque você tem um acesso muito grande de informações em um curto espaço de tempo, em um curto espaço geográfico, né? Então essas são as características da Web 2.0. Aí vem um pequeno detalhe, né? Qual é a dificuldade de se utilizar a Web 2.0 em sala de aula? Inúmeras, né? Principalmente, né, nós como estudantes, né, nós como professores, criar a ideia de ser um professor online, né? Ou criar a ideia de ser um aluno online, né? Então, essa é a primeira dificuldade da inserção dessa nova web na educação, né? Essa dificuldade de você ter que modificar completamente a sua rotina, o seu dia a dia e tudo que você era acostumado, ok? Então, partindo já para as primeiras dificuldades que a gente encontra, né, é a questão de quebrar paradigmas, né? A maioria dos professores está acostumado a quê? Né? A reproduzir aquele modelo de ensino que ele aprendeu na graduação, né? Que ele aprendeu no mestrado, que ele aprendeu no doutorado. Então, a arte de você utilizar uma nova tecnologia, a arte de você utilizar experimentos, por exemplo, no ensino de física, requer de você o quê? Requer que você analise uma série de materiais, requer que você tenha consciência de que você vai ter mais trabalho do que normalmente teria preparando uma aula tradicional, e requer de você consciência de que aquilo que você está fazendo não é para o seu bem, mas sim para o bem dos seus alunos, que é o que deveria interessar, né? Então, a primeira fronteira é que quando a gente utiliza as novas tecnologias, a gente passa da universidade presencial, que é o cenário atual que a gente tem, as aulas tradicionais, dentro de uma sala de aula, dentro de um espaço físico, que nem esse, né? E a gente vai para onde? A gente vai para a universidade online, né? Que é a tendência, né? A maioria das universidades, atualmente têm aberto curso de educação à distância, né? Já pegando essa ideia, né, de você sair do muro da universidade, né, onde você tem um grupo de alunos que todo dia está lá, e passa a ter um mundo maior, né? Porque ao invés de você ter uma turma só, você tem várias turmas estudando aquele mesmo conceito, né? Então, essa é a tendência, né, a gente sair da universidade presencial e partir para a universidade online, né? Aí, beleza, né? Como é que eu faço isso? Primeiro passo é o quê? Conhecer alguns cursos gratuitos. Não sei se vocês sabem, mas grandes universidades disponibilizam cursos gratuitos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a USP e a gente tem a Unicamp, né? E a Universidade Federal Fluminense, que elas gravam as aulas dos seus professores e disponibilizam na internet para todo mundo ter acesso e visualizar aquelas aulas, né? Então, procurem na internet, né? Se você quiser assistir cursos gratuitos de universidades internacionais, inclusive recebendo certificado para isso, vocês podem acessar algum desses 3 sites, né? A gente tem o Coursera, né? A gente tem o Veduca e a gente tem o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Cada um dessas três universidades, né, desses 3 portais, eles disponibilizam cursos gratuitos, né? Cursos a nível de graduação e a nível de pós-graduação, né? Inclusive o pessoal do Veduca está me perturbando faz tempo para me fazer uma especialização lá, mas eu não estou sem tempo, né? Então, pesquisem, né? A universidade virtual, né, é uma nova tendência, né? A gente não pode, enquanto aluno de graduação, né, enquanto futuros professores, se prender somente ao espaço físico da universidade. O processo de ensino-aprendizagem ele é bem maior do que isso, né? Então, cito aqui 3 exemplos, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar uma gama de possibilidades para vocês adquirirem mais conhecimentos.
Ok? Posso passar? Leandro, tem um observatório nacional também, né? Temos o Observatório Nacional. Curso de astronomia. Ele, além do curso de astronomia, ele disponibiliza vários outros cursos, né? A gente tem a Fundação Demócrito Rocha. Peraí. O EDX também tem internacional. Esse eu não conheço, mas é igual ao Pulseira? A gente tem a Fundação Demócrito Rocha, que oferece cursos de extensão, né? Onde você recebe certificado de extensão com mais de entre 120 e 180 horas. Certificados validados pela Universidade Estadual do Ceará, outros validados pela Universidade Federal do Ceará e são gratuitos. Fundação Demócrito. Fundação Demócrito Rocha. Então, oportunidade não falta. Né? Então, cabe o quê? Cabe você pesquisar, você dar uma olhadinha nesses portais que disponibilizam esse tipo de curso e aí a criatividade de vocês, ok? Outra fronteira, sair do quadro e giz, né, ou quadro e pincel, que é o nosso cenário atual, e partir para onde? E partir para o que a gente chama de quadro interativo, né? Ou, como o nosso colega disse, a lousa digital. Esse, pessoal, é a nossa tendência. Né? A maioria dos grandes colégios, né, já utilizam isso. Né? Algumas universidades também utilizam. Né? Só que é uma dificuldade muito grande. Né? No nosso vídeo, a nossa colega professora estava utilizando uma lousa digital. Mas o que foi que ela fez? Utilizou a mesma metodologia. Né? Então, muitos professores utilizam o quadro digital para quê? Para projetar o slide. Onde o slide é mais teórico do que você pegasse o pincel e fosse desenrolar uma aula. Né? Então, é a tendência. Mas a gente precisa saber até que ponto a gente tem que manter a metodologia tradicional. Né? Então, segundo point. Mas o negócio é porque para professor de física é os cálculos violentos. Nem sempre. Por que eu tenho que botar na cabeça que eu tenho que utilizar sempre cálculos violentos? Uma ideia interessante das novas tecnologias é isso. Né? Quando você utiliza o computador no ensino de física, você pode deixar essa parte de lado, porque o computador faz os cálculos para você. O professor, principalmente do ensino médio, ele vai ter mais tempo para se preocupar com o conceito. Né? O computador vai se responsabilizar pelo resto. Né? Existem softwares que fazem isso para você. Né? Então, é uma alternativa. Né? Agora, muita gente pensa, né? Principalmente quando surgiram esses quadros interativos, que você ia dar aula de vetor, você ia pegar o vetor saindo aqui, jogar para o aluno, somar, esticar o vetor, mas isso não é possível. Né? A gente ainda não tem... Por quê, né? Ainda não, né? Mas quem sabe você não pode inventar isso, né? Então, o segundo passo, para a gente quebrar essa fronteira. Quais são as potencialidades de um quadro interativo? Até que ponto o quadro interativo ele pode ser utilizado da maneira convencional e até que ponto eu posso utilizar essas potencialidades? Vocês já viram o que a gente pode fazer com o quadro interativo? Não? Pois pesquisem. Existem, pessoal, existem vários softwares que você pode baixar na internet, softwares gratuitos, né? O bom é que é tudo gratuito, onde a gente pode utilizar a lousa digital, né, para a criação de figuras geométricas, né? Eu quero, por exemplo, fazer uma simulação, né? Na maioria dos problemas, né, por exemplo, vou dar aula de pêndulo simples. Aí eu vou, desenho um pêndulo, né, uma bolinha de massa M, faço a linha, boto lá a ligação. Aí eu peço para o aluno imaginar aquele pêndulo se movimentando. Alguns alunos conseguem fazer isso, né? Ver o vetor velocidade se mudando de tamanho, só que a grande maioria não. Né? Com a lousa digital você pode fazer isso. Né? Você faz o desenho, baixa um software de animação e ele faz aquele movimento. Então a criação do modelo mental que o aluno em sala de aula deveria fazer, você já fez, né? Você está mostrando para ele. Então, existem softwares que fazem com que você utilize a lousa digital como produção de animações virtuais.
Então, essa é só uma das potencialidades, né? Se a gente for se estender, teria que ser uma palestra só sobre a utilização da lousa digital. Ok? Então, pensem quais são as potencialidades da utilização do quadro interativo. Pesquisem, né? Se interessem por verificar isso, porque se vocês tiverem acesso a esse material, né, tiver acesso a uma lousa digital, você vai ser o diferencial. Ok? Outra fronteira. A gente vai sair do livro e do caderno. Né? Para onde? Okay? Para os tablets, smartphones e iPad. Né? Hoje em dia, né, a gente... É muito fácil, né? Você encontrar um livro virtual, um e-book, né? Principalmente pirata. Né? As editoras, elas fazem uma série de promoções para você comprar e-book. Né? Às vezes até menos da metade do preço do livro físico. Né? Isso por quê? Por conta justamente dessa revolução tecnológica, né? Dessa mudança que a gente está tendo. Então essa aqui é mais uma tendência. Né? Aí qual é o problema? O que vocês acham? Qual é o problema de você sair do livro físico e ir para o livro virtual? Muita gente diz assim, rapaz, eu não gosto de ler no computador. Danifica a visão. Depende do tempo que você passa. O pessoal não consegue abrir o livro, vai pro jogo. Exatamente. Daí, ó, tocou o que eu queria falar. A internet, do mesmo jeito que ela tem um potencial gigante, ela também pode atrapalhar. Né? O Facebook da vida, né? Os sites, né? Principalmente eu, que sou verminoso do futebol, fico lá olhando o site do Globo Esporte, tudo que é site de esporte, eu fico ali. Então eu estou lá lendo o e-book, e de repente o Google Chrome abre sozinho, e já naquela página. Mas é um problema, né? É uma dificuldade que a gente tem que levar. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que a gente está passando por essa transição. Ok? O Ministério da Educação, ele está tentando, né, desde 2012, inserir os tablets no ensino médio. O que é que vocês acham disso? Por quê, cara? A tentação é grande. Inicialmente, né, o Ministério da Educação, isso aí é uma reportagem que saiu, eles tentaram, né, colocar a ideia inicial era um tablet para cada aluno, só que não deu certo. Aí depois eles colocaram um número de tablets por sala de aula, também não deu certo. Então, por que não dá certo? Porque a gente não tem nenhuma prova concreta da eficiência do tablet na educação brasileira. Né? Se a gente for procurar na literatura, né, não existe nenhum trabalho que prove essa eficiência. Né? Então, você utilizar o tablet de sala de aula, o que difere? É um caso a se pensar. Né? Vocês, como alunos de licenciatura, quando forem fazer o TCC de vocês podem pesquisar isso. Né? Ou então, até mesmo como aluno de iniciação científica. Né? Então, até mesmo, para mim, como professor de física, e quero inserir o tablet na educação, falta material, né, para que eu possa, digamos assim, avaliar aquela ferramenta. A gente não tem acesso a isso. Por quê? Porque ainda carece de profissionais que tentem, né, pesquisar sobre isso. Né? Então, dois problemas. Né? Não tem literatura para isso, e outra coisa, a produção de conteúdo. Né? Como é que vai ser? A única coisa que a gente tem são o quê? São os aplicativos. Né? Então, outra reportagem, né, falando sobre isso, né, também mostrando que não deu certo, mas fica o recado para vocês. Né? Existem uma série de aplicativos que podem ser utilizados no ensino de ciências e no ensino de física. Né? Vocês que têm acesso, né, então tá aí alguns, né, que vocês podem utilizar. Tem aplicativos só de eletricidade, magnetismo, eletrônica. Tem aplicativos gerais. A gente tem o nosso Dropbox. Tem editor de PDF. Né? Tem organizador, né, e-books virtuais. Então, carece o quê? Carece vocês, enquanto alunos,
pesquisarem as potencialidades desses aplicativos. Ainda não existe nenhum trabalho na literatura que o camarada pegou um desses aplicativos e utilizou em sala de aula. Então, fica o aviso, ok? Fica o aviso para vocês, se quiserem publicar na área de educação. Ok? Posso passar? Mais uma fronteira. A gente sai dos amigos reais e vai para onde? Os amigos virtuais. Esse é o cenário atual e esse é o cenário virtual, né? A tendência, né? As redes sociais. Então temos Facebook, blogs, Twitter, LinkedIn, um bocado de redes sociais que podem ser utilizados. Podem ser utilizados para educação, rede social? Com certeza, né? É uma desculpa a mais para você entrar no Facebook, né? É o que parece, mas depende, tudo pessoal, depende da forma como o professor vai utilizar aquela ferramenta. Né? Recentemente eu fui para uma defesa de monografia e os alunos iam comentando e iam criando fóruns a partir disso. O processo de ensino-aprendizagem aconteceu. Né? Por quê? Porque mesmo que o objetivo do aluno fosse que, vou entrar no Facebook, vou fingir que estou estudando aqui, mas ele pelo menos olhava e tinha que comentar. Então, é uma alternativa. Você parte dos amigos reais para as redes sociais, né? Onde você tem 5.000 amigos. Né? Eu duvido que você tenha pelo menos 10 ou 15 amigos de verdade. Mas... 10, né? 10 dá pra ter, né? Eu acho que... Até, tá bom. Ok? Então, essa é mais uma tendência. Um exemplo, né? Tá aí. Uma comunidade criada no Facebook por alunos de uma escola de Lisboa e outra de Angola. Se a gente pode utilizar uma rede social entre dois países, por que a gente não pode criar na nossa sala de aula? Então, é algo que pode ser utilizado em sala de aula, sim. A utilização da rede, né, da rede mundial de computadores, principalmente da Web 2.0, pode ser utilizada, sim, por vocês, enquanto alunos de graduação e enquanto futuros professores, ok? Última fronteira. Você parte do laboratório de ciências, que é o nosso cenário atual, para onde? Para laboratórios de informática e laboratórios virtuais. Essa é a nossa tendência. Né? Ou seja, o que é que significa? A gente sair do laboratório virtual, do laboratório real, e para o laboratório virtual. Isso possibilita, por exemplo, no ensino médio, a gente realizar uma experiência de física moderna. É possível a gente fazer isso no laboratório real? É dificílimo. Você precisa ter materiais de altíssimo custo. Né? E quase nunca as escolas dispõem de materiais desse tipo. Então, nem um laboratório, né? Às vezes nem tem. Muito bem. Então, quando você utiliza o laboratório remoto ou o laboratório virtual, você quebra essas barreiras. Né? Só que aí vem um problema. Por que o pessoal não utiliza isso? Já que é documentado, já que a gente encontra na literatura que dá resultado, por que a gente não utiliza isso? Eu também não sei. Queria entender, mas... Então, quais são as fronteiras, pessoal? Quais são as dificuldades que a gente tem? Está aqui. Né? Está aqui, na cabeça. Né? É apenas, né? Posso dizer isso, é apenas falta de vontade. Né? Falta de querer utilizar essas novas tecnologias. Né? Mudar paradigmas. Né? O pessoal diz que o ser humano, ele odeia a mudança. Né? Rapaz, eu estou tão bom aqui, já preparei minhas aulas, no ano que vem eu vou dar essa mesma aula de novo, no ano que vem eu vou dar a mesma aula de novo. Para que eu vou me preocupar de querer preparar, utilizar novas tecnologias, se os alunos não vão aprender? Essa é a realidade que a gente vê. Né? Mas você, quanto aluno de licenciatura, eu não sei, né? Não sei, mas eu vou dizer isso, mas morrendo de medo. Você escolheu essa profissão. Então, você tem o quê? Você tem que procurar fazer a sua profissão, realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Então, quanto mais
novas metodologias você utilizar para realizar o seu trabalho, mais diferenciado você vai ter. Você vai ser. Né? E o que é que o professor ganha com isso? Ganha duas coisas principais. O reconhecimento do seu aluno. Professor, hoje eu aprendi a sua aula porque não foi do jeito que sempre foi. O senhor utilizou uma nova metodologia e eu consegui entender finalmente essa aula. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é o quê? Autoestima. Né? Já que o camarada está elogiando, a sua autoestima vai para cima. Ok? Mais conhecidas é o SkyDrive e o Dropbox. Né? Além deles, a gente tem o Google Drive. Né? Tem mais algum? Tem. A gente possa utilizar. Google Drive, né? A terceira. O que eles são? Tem o ForShare, né? Tem o TwoShare. Né? Esses são compartilhadores de arquivos, né? Onde você pode criar uma conta e você tem acesso a um espaço virtual na internet, onde você pode guardar os seus materiais. Né? Esse material você pode compartilhar com alguém ou não. Né? Ou então simplesmente manda o link para a pessoa baixar. Na minha disciplina, né, eu dou a disciplina de História da Física lá na UES. E eu passo uma série de vídeos, uma série de artigos, uma série de trabalho para meus alunos. Meus alunos trabalham só. Só que esse material eu não tenho como passar, teria que passar num DVD ou 2 ou 3 DVDs para isso. Então o que é que eu faço? Eu posto na parte do Dropbox e mando só o link para os meus alunos baixarem. Então eles têm acesso a todo aquele meu conteúdo, material da disciplina, assim como planejamento, e isso sem sair do lugar. Qual é o trabalho que eu tenho? Anotar os e-mails dele e mandar para mim. Uma outra alternativa é quando eu quero organizar um conteúdo que eu não quero ter trabalho nenhum. Eu utilizo o compartilhador de arquivos para alunos. Né? A gente tem o WebNode, a gente tem o Google Sites, a gente tem o blog ou a gente tem o WordPress, né? Que são locais na internet onde você pode construir o seu site, né? E você pode colocar uma série de conteúdos naquele site. Né? Então você tem uma disciplina, né? Dá aula na escola e você quer construir o site da disciplina, né? O site da física da escola tal. Aí você cria qualquer um desses 3 repositórios e você disponibiliza calendário, disponibiliza avisos. Você pode disponibilizar uma série de coisas. E os seus alunos vão ter o acesso, né, a esse material sem sair de casa. Uma outra ferramenta é o blog. Né? O blog é mais interessante, mas eu vou deixar para falar dele daqui a pouco. Ok? Dando prosseguimento, né, eu gostaria de fazer 3 definições específicas, né, acerca das novas tecnologias. A primeira é a animação. O que é uma animação? Uma animação é um desenho, né, é uma simulação, um filme que vai representar uma simulação de algum conceito físico. Essas animações, elas servem para quê? Para você representar algum conceito. Lembra do exemplo do pêndulo que eu estava falando? É o movimento do pêndulo. Por mais incrível que o professor seja, digamos que ele seja aquele showman que dá aquele espetáculo de aula, por melhor que o professor seja, ele vai ter dificuldades ao representar um fenômeno dinâmico. Né? Na física a gente tem vários fenômenos dinâmicos, utilizando pincel e quadro branco, ou seja, utilizando os recursos estáticos que ele tem. Né? Uma animação, ela serve para isso. Né? Ela serve para você representar qualquer fenômeno físico. Outra definição, né? Simulação. O que é uma simulação? É uma representação de algum acontecimento físico que se assemelhe à vida real. Né? Qual a diferença entre a simulação e a animação? Alguém sabe? A simulação é interativa. Né? Quando você coloca uma animação, né, você só vai ter aquela representação daquele problema. Na simulação, você pode alterar os parâmetros. Né? Você pode visualizar uma série de coisas do modelo real. A simulação, ela pode representar tão perfeitamente um fenômeno físico quanto se você realizasse o experimento. Às vezes até melhor. Né? Então, e outra coisa, né? Por exemplo, se eu quero simular o sistema solar, eu não poderia simular o sistema solar aqui em sala utilizando a mesma escala que ele tem. Né?
Então, a simulação não. Eu utilizo aqui o computador e realizo aquele processo sem nenhum problema, né? Então, essa é a definição de simulação. Ok? Onde encontrar simulações? Aí, existem vários repositórios, né? Onde que eu vou já citar alguns exemplos onde você pode baixar simulações para utilizar em sala de aula. Terceira e última definição: objeto de aprendizagem. O que é um objeto de aprendizagem? É qualquer recurso, virtual ou não virtual, que ele pode ser utilizado para o processo de ensino-aprendizagem, né? Por exemplo, uma apostila, né, é um objeto de aprendizagem, que ele pode ser utilizado para o processo de ensino-aprendizagem e ele pode ser reutilizado. Uma imagem, um áudio, um vídeo, todos esses são objetos de aprendizagem. Então, onde encontrar esses objetos de aprendizagem, né? Já que eu quero utilizar eles em sala de aula? A gente tem os repositórios nacionais e os repositórios internacionais, né? Qual é a vantagem, né? O que a gente pode utilizar com esses repositórios, né? com esses objetos, né? Tem uma série de características que eu poderia aqui mostrar para vocês e dizer, é bom por causa disso e daquilo outro. Mas as principais são essas, né? A gente pode ver graficamente o modelo teórico. Os alunos, eles, além de se sentirem mais empolgados com aquela aula, eles são mais participativos, né? A gente visualiza os fenômenos estudados e tem outro porém que é o mais interessante, né? A carga horária de estudo aumenta, né? A maioria dos professores do ensino médio, ele reclama de quê? Não dá tempo de dar o conteúdo, né? Utilizando as novas tecnologias, utilizando essas simulações, utilizando esses objetos de aprendizagem, você tem essa possibilidade, né, de passar essa simulação, passar esse objeto, para que o aluno leve para casa e ele tenha esse acesso a esse material. Ou seja, ele pode estudar em casa, né? Será que eles vão estudar em casa? Aí é outro porém, mas ele tem essa possibilidade, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A utilização das novas tecnologias não se resume somente à utilização do PowerPoint, né? Vai muito além disso, né? E como a gente falou no começo da apresentação, não é a única solução, né? Uma alternativa é o quê? Emprego do software educativo, animações interativas ou os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Aí mais uma pergunta para vocês. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? Pessoal, um de cada vez. Está todo mundo respondendo ao mesmo tempo? É um exemplo de ambiente virtual de aprendizagem. A internet é um ambiente virtual de aprendizagem? É. Todo e qualquer local, né, onde a gente utilize o meio digital para realizar o processo de ensino-aprendizagem, ele é um AVA. Ele é um ambiente virtual de aprendizagem. A definição formal, né, é essa aqui. AVAs consistem em mídias que utilizam o cyberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre professores e estudantes, né? Então, exemplos não faltam, né? Uma animação, né, dependendo da forma como aquela animação foi criada, ela pode ser considerada um ambiente virtual de aprendizagem. O Moodle, né, é um ambiente virtual de aprendizagem, né? É um local que utiliza o cyberespaço, né, onde o professor pode trocar conteúdo com o aluno e o aluno pode trocar ideias com o professor. Onde é que eu posso encontrar AVAs para o ensino superior? A gente tem vários repositórios nacionais, né? A gente tem o portal do professor, não sei se vocês conhecem, mas é um portal do Ministério da Educação que foi criado para professores de todo o país, né, trocarem figurinhas, né? Ou seja, trocarem ideias acerca da aula. Tem um espaço interessante no portal do professor que é intitulado Espaço da Aula, onde vocês, né, podem submeter aulas para avaliação de profissionais, né? Os profissionais são professores, né, doutores em ensino de física, que vão avaliar se a sua metodologia para a aula que você preparou está apta ou não, né?
Aí se você... Aí ele dá o feedback, eles dão o feedback e você tem o acesso a... Você consegue saber se a sua aula foi ou não, é ou não digna de ser utilizada em sala de aula, né? A gente também tem repositórios internacionais, né? Como por exemplo o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o BIOE. Esse banco, está disponível para vocês uma série de simulações, de vídeos, de animações interativas, de roteiros de experimentos que vocês podem baixar e utilizar em sala de aula, né? Eu peço muito para os meus alunos para eles utilizarem esses portais, né? Principalmente o BIOE. Então, vai criar uma aula no PowerPoint, precisa de uma simulação interessante para representar algum fenômeno físico? Você não precisa criar. Vai no BIOE, Banco Internacional de Objetos Educacionais, e baixa lá. Só que tem. O interessante é que às vezes a gente não tem um codec para rodar a simulação, né? Aí ele já disponibiliza o codec, o software que vai rodar aquela simulação, né? Então, material tem bastante, né? Vou citar aqui alguns exemplos de outros materiais que podem ser utilizados em sala de aula, né? Por exemplo, o blog, né? Como eu já falei, o blog é uma ferramenta interessantíssima. Por quê? Porque o professor, quando ele cria o blog, ele vai postar uma série de conteúdos, uma série de comentários, e os alunos eles têm a possibilidade de responder, né? Eu coloquei ali como formato diário, né, porque o professor, a cada aula, ele pode acrescentar um novo conteúdo, uma nova discussão. E a última discussão, ela é sempre colocada no topo do blog. O outro ambiente virtual de aprendizagem que vocês podem utilizar é os wikis, né? O que é o wiki? É uma ferramenta que pode ser utilizada para a construção coletiva de texto, né? Vocês já ouviram falar na Wikipédia? Graças a Deus. É isso. A Wikipédia é um exemplo de wiki, né? Só que eu não aconselho ninguém pesquisar nada lá, né? Porque se a gente quiser, a gente entra aqui na Wikipédia e edita qualquer coisa. A gente pode dizer uma mentira bem grande. Dizer que o Einstein era brasileiro e que ele está vivo ainda. A gente pode fazer isso, não pode? Por quê? Porque é um wiki, né? O que é um wiki, né? É um ambiente onde a gente pode construir coletivamente um texto. Como é que a gente constrói coletivamente um texto? Digamos, quero escrever um texto sobre o fracasso do Brasil na Copa do Mundo. Aí eu vou lá e começo. Só as 7 linhas, né? Aí começo. Brasil perdeu de 7-1. Aí o Anderson vai aqui, o professor Anderson chega lá e diz, mereceu. Aí o professor Danilo vai lá e continua o texto. Então isso é uma construção coletiva, onde cada pessoa que tem acesso àquele wiki tem a possibilidade de acrescentar um novo termo, ou até mesmo, por exemplo, o professor não gostou do que eu escrevi, ele vai lá e deleta e conserta o que eu escrevi. Então é uma construção coletiva mesmo, né? É interessante quando você quer avaliar a capacidade do aluno de escrever, porque o moderador ele tem a capacidade de verificar, ver o rastro de cada aluno, ver o que cada aluno contribuiu. Uma vez eu passei um wiki com meus alunos, né? Aí o camarada escreveu um texto, aí o outro veio, vou dar minha contribuição. Apagou o que o camarada tinha escrito e escreveu a mesma coisa. Qual a contribuição que ele deu? Aí, só que ele achava que eu não ia ter acesso, né? Isso. Aí na hora que eu vi lá que ele recortou, tirou, daí depois colocou a mesma coisa, aí eu, beleza. Como você não contribuiu em nada, eu também vou contribuir em nada com a sua nota. Próximo ambiente virtual de aprendizagem são os podcasts, né? Vocês já ouviram falar em podcast? Um podcast, pessoal, ele é um arquivo de áudio, né? Um arquivo de MP3, né? Ou Wave, ou WMA, qualquer formato de áudio, onde você armazena conteúdos, né? Você pode ouvir no seu iPad, iPod, iPod, o que você quiser, né? Só que muita gente confunde o podcast com você gravar a aula do professor, né? A aula do professor é uma coisa, né? Você vai lá, assiste a aula, beleza. O podcast ele é sempre conteúdo extra, né? Algum tema interessante que você queira construir.
Existem vários sites, né, que você pode baixar podcast, principalmente da ciência e tecnologia. Né? Um dos sites que eu aconselho vocês darem uma olhadinha é o Nerdcast, né? Onde o camarada ele coloca uma série de áudios contando, né, explicando temas principalmente da física que, digamos assim, são controversos, ou até mesmo a gente não é maduro o suficiente para entender. Por exemplo, quando teve o último prêmio Nobel de Física, né, muita gente se perguntou, rapaz, o que foi que eles fizeram? Por que eles mereceram ganhar esse prêmio? Aí o camarada do Nerdcast foi lá, criou um podcast explicando, em bom português, o que é que os camaradas fizeram e por que eles mereceram ganhar esse prêmio. Então é uma ferramenta muito interessante, principalmente quando você quer estender o processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa, né, são os e-portfólios. Né? Os e-portfólios é um nome mais bonito, né, que se dá aos porta-documentos. Né? É um porta-documentos virtual. Um exemplo que a gente pode dar é o Dropbox, né, onde a gente pode armazenar eletronicamente documentos. Né? Assim como o Social Bookmaking. Né? Vou dar logo 2 exemplos que vocês vão sacar o que é o Social Bookmaking. Vocês já ouviram falar no EBA? E-B-A-H? Já, né? Vocês utilizam ele para quê? Baixar solucionário, o que mais? Baixar livros. Baixar todo tipo de conteúdo, podemos, né, sintetizar. Então, o Social Bookmaking, né, eles são ambientes a qual você pode trocar arquivos. Né? Normalmente arquivos PDFs, arquivos JPEG, né? Arquivos que podem ser úteis, principalmente voltado para o conteúdo acadêmico. Né? Second Life, né? Ele é um ambiente virtual de simulação. Né? Ele é mais utilizado pelo pessoal das engenharias, que precisam criar estruturas em 3 dimensões. Né? É um ambiente virtual 3D, né? Podemos dizer assim. Os fóruns. Né? O que é um fórum? Um fórum é um ambiente na qual a gente pode realizar uma série de discussões. Né? A maioria dessas discussões, elas são organizadas por fios desencadeados, né? Onde você tem um moderador, tem um provocador e tem as pessoas que vão tecer os seus comentários acerca daquela postagem inicial. E a gente tem o YouTube. Né? Como eu falei no começo, a USP, a Unicamp, a Universidade Federal Fluminense, eles disponibilizam os vídeos das aulas, né, dos seus professores. E eles postam no YouTube. Né? E a gente tem uma série de exemplos. Né? Por exemplo, o Mago da Física. Né? É um canal do YouTube a qual você tem acesso a uma série de experimentos de baixo custo que você pode utilizar em sala de aula. Né? Tem várias aulas de professores, não pensando a nível superior, pensando a nível médio, que você também pode utilizar para ou adquirir conhecimento, né, reforçar a base própria, ou então você não faz. No ensino superior, eu utilizo sempre isso. Né? O que eu mais utilizo são as simulações, né, que acabei esquecendo de citar, mas a gente tem vários portais que disponibilizam isso. Além do BIOE, a gente tem o PHET, né, PHET, quem quiser anotar. A gente tem o Easy Java Simulator, a gente tem o Modelos. Todos são softwares gratuitos que você pode criar simulações para realizar em sala de aula. Então, além das simulações, eu utilizo as analogias, história da ciência e experimentos. Né? A aceitação é muito boa. Né? Os alunos, eles se sentem empolgados, eles gostam de ir para a aula, né? Que a gente sabe que é complicado. E a gente vê o retorno principalmente na avaliação. Né? Todos esses projetos que eu faço, eu gosto sempre de avaliar. Porque vai que a gente consegue tirar um artigo, né? Alguma coisa assim. Então, a gente sempre faz, né, juntamente com os monitores, processo do antes e o depois. Né? A gente avalia uma turma que não tem a utilização das tecnologias e uma turma que tem. Né? E sempre a que tem acesso à utilização das novas tecnologias ou utilização de experimentos, o rendimento acadêmico é muito grande. Né? E fora o retorno, o feedback mesmo que os alunos dão
né, que é muito importante. Né? Eles falam que realmente aprenderam e mostram, né, isso nos resultados. Jesus humilha o Satanás no WhatsApp, não é podcast não. Jesus humilha o Satanás. E já que vocês são tão viciados aí nessas... compartilhar os podcasts pelo WhatsApp, mais difícil, né? Falar alguma coisa. Ao invés de compartilhar aquelas imagens engraçadas, compartilha mapas conceituais. Tipo assim, eu já leciono no ensino médio e, tipo, às vezes eu trago uma certa dinâmica na música, mas, por exemplo, no violão. Isso vai influenciar de forma positiva ou negativa? Tipo, porque você sabe que o ambiente de sala de aula no ensino médio geralmente é uma bagunça. É uma bagunça. É difícil a gente controlar. Aí a gente leva uma dinâmica, às vezes, perturba muito o meio, e eles não se concentram e tem certos tipos que não se concentram. Como é que tem essa visão? Pra gente ter uma coisa... Rapaz, a questão de você levar a dinâmica para a sala de aulas, eu sempre aconselho. Né? Existem, não sei se vocês já ouviram falar, o professor Pachecão. Né? Ele gravou um CD com várias músicas de física, a qual você tem conceitos mesmo, né, de física, tem bizus para você decorar fórmulas, eu sempre levava para a sala de aula. Eu costumava cantar em sala de aula, né? Então eu utilizava algo parecido. O resultado é sempre positivo, né? Por quê? Porque você está modificando a metodologia. É o que eu sempre digo, sair do tradicionalismo sempre. Né? Se você sai do tradicionalismo, mesmo que você não mude completamente a cabeça de todos os alunos, aquela aula que você fez utilizando essa nova metodologia, ela vai ficar guardada na cabeça dos alunos. Então, a questão de utilizar ou não utilizar é sempre interessante você utilizar. Agora, sempre com decência e ordem. Né? Você é o professor, você é a autoridade, e você tem que saber, além de avaliar a ferramenta que você está utilizando, saber qual é o objetivo que você vai traçar. E se você atingir o objetivo, está perfeito. Algumas coisas, assim, eu acho que tem coisa que dá para a gente simplificar e a gente, é dever da gente, na qualidade de educador, simplificar. Agora, eu vejo muita gente fazendo papagaiada aí, tentando simplificar uma coisa que não dá para isso. Então, você tem que ser daquele jeito, o cara tem que estudar mesmo, né? E, assim, algumas das coisas deles, assim, eu concordo, outra não... Porque, assim, você desvirtuar a coisa não dá certo, né? Eu faço algumas paródias, assim, mas eu só faço se não desvirtuar o conteúdo. Se aquilo que o rapaz disser realmente for uma coisa que eu pretendo que ele grave, né? E a gente eu já tive resultados assim muito prazerosos, né? Agora, quando eu fiz o concurso do Piauí, um rapaz fez comigo, era meu aluno lá da UES, e ele passou também. Ele disse, Nunes, aquelas questões lá, só vi a música lá, só deu outra. Aí fez, né? E assim, ele lembra, mas lembra porque não desvirtua, tá entendendo? Eu costumo usar muito a minha história de vida para poder jogar ela de algum jeito no que eu faço, na minha história lá no trabalho. E é legal, assim, você vê os alunos, professor, na prova eu lembrei de ti, eu vou lá. Então, cantando, exatamente. Então, assim, eu mesmo faço, eu não costumo pegar dos outros, porque geralmente eu não concordo, assim, aí, quando dá pra fazer, eu faço, quando não dá, eu digo, meu filho, faz expulso e aprende. Não tinha não. Um resultado interessante, eu me apaixonei por ensino de física, né, quando em 2009 eu ministrava aula no cursinho da UES. Aí eu sempre gostei de fazer experimentos. Aí eu fiz um experimento, que eu acho que vocês já conhecem, que é o da gaiola de Faraday. Você pega uma caixa de bombons metálica, coloca um celular dentro, quando você liga para ele, dá fora de ar desligado, porque a caixa de bombom funciona como uma gaiola de Faraday. Aí eu fiz esse experimento em sala de aula, eu tinha 700 a 800 alunos no cursinho. Cada turma tinha 150 alunos. Aí eu fiz, né? Aí quando eles foram fazer a prova do Enem, caiu uma pergunta tal e qual. Diz que eram duas irmãs que estavam estudando para a prova, uma guardou o celular numa caixa metálica e outra numa caixa de bombons. Explicar o porquê que a que tinha guardado na caixa metálica não tinha recebido nenhuma ligação.
Aí quando chegou na aula seguinte, os alunos todos assim, né, o auditório lotado, eles me agradecendo, porque eles não tinham errado aquela questão, porque lembravam do experimento que eu tinha feito. Não existe coisa melhor do que isso, né? Então é o que eu sempre digo, vocês escolheram essa profissão, façam da melhor maneira possível. Né? Se é para passar noites, em claro, pensando o que é que eu vou fazer amanhã, qual a alternativa que eu vou fazer amanhã, faça, porque vale a pena. Né? Você vê o processo de ensino-aprendizagem acontecendo, né? Para nós, professores, não existe coisa melhor. Então, seja através das paródias, né? Seja através do violão, né? Seja através do que for, né? Das novas tecnologias, como eu apresentei aqui hoje, faça a diferença, né? Que é isso que fica para você como professor. Ok? Só para completar, não seria mais uma pergunta, só um comentário. Até que aqui no Instituto, curso de Licenciatura em Física aqui do Instituto Sobral, a gente tem buscado desenvolver alguma coisa com essas novas tecnologias, né? Nós temos alguns programas aqui de bolsa e de incentivo à pesquisa e à docência, né? De extensão, como o PET, o PIBID, né? Dentre outros, que a gente busca desenvolver. Por exemplo, nós temos trabalhos que chegamos a produzir videoaulas, né? O pessoal também trabalha com simulação de modelos para representação de fenômenos físicos. Enfim, a gente também tem buscado, né? É uma iniciativa boa, né? Já inseri os alunos nessa. Porque a maioria dos meus alunos da graduação, eles questionam justamente isso. A maioria dos alunos da graduação questionam justamente isso. Professor, porque eu dou aula de História da Física, eu dou aula no 7º e 8º semestre, dou aula de estágio e de História da Física. Aí na disciplina de estágio, eu vou e cobro essas novas tecnologias. Aí eles me questionam, professor, a gente passa a graduação todinha tendo aula tradicional, por que no último semestre você vem cobrar isso? Então é uma iniciativa muito boa, você já educar os meninos desde o berço, né, desde o começo. Então se toda a universidade fizesse isso, né, a inserção de disciplinas que fossem voltadas para a utilização de novas metodologias, eu não digo só informática não, né? Novas metodologias já seria uma contribuição em tanto. Leandro, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela atenção, pessoal. Enfim. Seguinte, pessoal. Certo? Vou pedir que vocês aguardem 5 minutinhos, só enquanto a gente desloca aqui o púlpito do lugar, traz a mesa. Estamos chegando ao encerramento da terceira jornada. Tá? Deixamos para esse momento do encerramento, né? Eu não sei, Leandro, se isso poderia ser considerado, não é nova tecnologia, mas digamos que é uma ferramenta, uma metodologia diferente de se trabalhar o ensino de física também, né? Nós estamos iniciando aqui, hoje, sendo a primeira apresentação, né, do nosso grupo de teatro científico, para trabalhar exatamente temas relevantes, não só de física, né, mas da ciência em geral. Tá? Então eu peço só que vocês aguardem 5 minutinhos, tá? Vou pedir... Eu vou pedir para vocês que, por favor, façam silêncio durante a peça e que também não fiquem saindo e entrando do auditório durante a apresentação, tá? Isso. Mas assim, porque o pessoal que vai apresentar a peça vai utilizar esse caminho aqui da porta, tá? Então, eu peço que quem for assistir fique, quem não puder ficar, todos estão convidados, mas quem não for ficar, que saia antes da peça começar, tá? Mas quando começar, eu peço que, por favor, não fique transitando ali.
Até extrapropriedade.